Então nós vamos dar início, né, a nosso estudo propriamente dito do livro Introdução ao Aconselhamento Bíblico, do John MacArthur e Wayne Mack. Tá? A gente, para essa primeira exposição, a gente, na verdade, não só para essa primeira, né, para as próximas também, a gente pegou aí, fixou os principais pontos, né, naqueles mais relevantes para a gente estar discutindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a exposição e, ao final da exposição, os pastores, os irmãos, estão aí convidados, né, convidados a participar também, não só perguntando, né, eventuais dúvidas, mas também fazendo pontuações nos trechos que mais chamaram a atenção, tá? Então vamos lá, dando início aqui, né? Nós vamos começar exatamente da introdução, tá? Então a gente tem aqui a introdução, né? Fala do sistema ateísta de Sigmund Freud, que molda a psicologia e se infiltrou na igreja, né? Então isso aqui são duas verdades aqui presentes para a gente tratar, certo? A primeira é que, quando a gente fala de psicologia, embora Freud seja reconhecido como o pai da psicanálise, né? Psicanálise, na verdade, é só uma forma, é só uma abordagem do campo da psicologia, né? E ele costuma ser um divisor de águas, né? A psicologia é entendida antes de Freud e depois de Freud, né? E é justamente depois de Freud que nós temos a chamada psicologia moderna. Então, tudo que se tem hoje de pensamento, de conceito e de prática dentro da psicologia moderna, de alguma forma ou em algum nível está ligado às ideias de Freud. E, infelizmente, esses princípios, né, eles se infiltraram na igreja evangélica, né, na igreja protestante, por assim dizer. Então, vamos lá. Basicamente, o assunto da introdução é esse, né? Então a gente não vai se ater muito a isso, mas a ideia central que a introdução faz, que vai nortear aí todo o livro, é justamente ponto e contraponto, né? O ponto da infiltração da psicologia moderna, né, com seus princípios freudianos na igreja, e o contraponto bíblico em relação a isso. Bom, então já que Freud vai nortear aí, né, ou norteia o pensamento da psicologia moderna, eu fiz aqui um diagrama, né, uma apresentação aqui, uma ilustração, melhor dizendo, para que a gente possa entender mais ou menos o pensamento de Freud de forma bem resumida, né, a base do pensamento dele. Então nós temos aí a base do pensamento de Freud, né? Interessante que a gente tem, né, eu vou fazer aqui a gente tem aqui essa ilustração, né? Lembro quando era criança, assistia muito o desenho do Pato Donald, né? Em algumas cenas de desenho do Pato Donald, aparecia aqui essa imagem, né? De um lado, um anjinho, né? Um patinho anjo, do outro, um patinho demônio. E aí ele ficava naquele dilema entre fazer algo ruim ou não, geralmente uma vingança, por exemplo, né? Então, o anjinho dizia, não, e o demônio dizia, faça, né? Faça isso, você quer fazer, faça mesmo. Então, na verdade, essa ideia aqui do dilema entre fazer o mal ou não fazer o mal, né? Ou fazer, não necessariamente na ideia, não necessariamente fazer o mal, mas fazer o que quer, porque na cena o Pato Donald queria se vingar. Então, esse dilema entre fazer o que quer e não fazer o que quer, ele tem a sua origem nas ideias de Freud, né? E isso é freudiano, tá? E aí, basicamente, a teoria de Freud, ela engloba o ego, o id e o superego, né? Então, vamos ver aqui um por um. Primeiro, o ego. Para Freud, o ego é quem você é de fato, né? O que não vai mudar. Então, perceba que já aí nós já temos de partida uma ideia já antibíblica, né? Porque a Bíblia
Se há uma coisa que a Bíblia diz, que em Deus nós não só podemos, mas devemos, é mudar. Só que Freud dizia que o ego não muda, né? O ego, ele é quem você há. O que há, na verdade, na ideia de Freud, o que havia, o que há, é uma supressão ou não do ego, né? Ou você suprime o seu ego, ou você não suprime o seu ego. Essa era a ideia de Freud, né? Bom, o id, o que era o id? Né? O id, segundo Freud, eram os instintos mais primitivos do ser humano, né? Para ele, o id era a sede de tudo o que você precisa fazer para se realizar. Qualquer impedimento aqui, ou seja, qualquer tipo de supressão, qualquer tipo de subjugamento do id, provocará traumas e neuroses. Aliás, ele dizia que é justamente isso, que os traumas e as neuroses estabeleciam na vida dos seus pacientes, porque os mesmos não se permitiam, não permitiam que o id, né, que os seus instintos mais primitivos fossem postos para fora, fossem manifestados, fossem realizados, né, porque instinto pressupõe desejo, né, pressupõe vontade de realização, de autorrealização. Uma vez, segundo as teorias de Freud, uma vez que isso era, ainda que elas na fase adulta não tivessem consciência disso. Geralmente Freud trabalhava muito com a questão da infância, né? Que na infância a pessoa tinha esses instintos suprimidos, especialmente na esfera sexual, né? Da libido, a libido, a ideia de uma libido dominando as ações, né, os pensamentos, é o eixo da teoria freudiana. Tá? Bom, e aí Freud dizia que o ser humano tinha uma coisa que ele dizia que era né, a psique humana tinha uma coisa que ele dizia que era a causa de todos os problemas, que era o superego. Né? Esse superego, ele era uma construção, basicamente uma construção. Ele dizia que o superego era a sede das crenças, virtudes, ou seja, o superego era uma espécie de construção aprendida e aprendida de forma coerciva, impositória, né? E dizia também que o superego era responsável por conter o mesmo, ou mesmo, né? E mesmo quem não deixava o id se manifestar, se expor, né, se autorrealizar. Bom, basicamente, essa é a teoria do aparelho psíquico de Freud. Né? E o que Freud dizia que impedia as pessoas de serem felizes, ou seja, o que de fato, na visão freudiana, fazia com que as pessoas ficassem doentes, né? Com traumas e neuroses? Bom, ele dizia o seguinte: por isso que tudo que constrói o superego precisa ser destruído da mente das pessoas. Família, polícia, igreja e Bíblia servem apenas para promover culpa e neuroses. Então, perceba aí que todas as figuras, né, ou as instituições, as entidades de referência, de padrões, né, de conduta, como família, polícia, igreja e Bíblia, para ele formavam esse superego, né? Eram os formadores do superego, eram as instituições que impunham as restrições se realizarem, né? Não extravasarem os seus instintos primitivos, elas acumulavam traumas e neuroses. Geralmente na área sexual, principalmente na área sexual, né? E a libido, repito, era o eixo aí de toda a teoria freudiana. Então, isso aqui é só para a gente entender a linha da psicologia, né? Ou pelo menos na psicologia moderna, ou pelo menos algumas nuances da mesma, para a gente já ir entendendo o porquê que o aconselhamento bíblico ele não é uma estratégia, né, a mais ou coisa semelhante, que ele é, na verdade, um resgate. Né? Ele se propõe a resgatar a supremacia, a suficiência da Escritura para o tratamento da alma humana. Bom, então agora nós vamos partir para a análise
do conteúdo do livro, né, nos primeiros 3 capítulos. E os primeiros 3 capítulos estão dentro da primeira parte, que trata exatamente do contexto histórico do aconselhamento bíblico. Bom, o capítulo 1 do livro é Descobrindo o Aconselhamento Bíblico. Bom, alguns dos muitos textos da palavra de Deus que fundamentam a ordem para aconselhar biblicamente. Então, perceba que eu destaquei a palavra ordem, porque todos esses versículos aí, os verbos principais estão no imperativo, tá? Então, a Bíblia não nos dá a opção, por exemplo, de não aconselhar biblicamente. A Bíblia nos dá um mandamento de fazer isso. E aqui agora nós vamos ler esses textos, né? Quero até convidar os pastores presentes aí para, na medida do possível, acompanhar a leitura bíblica. Primeiramente, Romanos, capítulo 15, versículo 1 e 14. Diz assim, Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Isso aqui é a primeira atitude de um conselheiro, né? Que é a autonegação. Aí vem o versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Agora, Gálatas 6, versículos 1 e 2. Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Verso 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Interessante isso daqui. Quero dar uma pausa aqui, uma pausa, não vou abrir um parênteses para explicar. Esse levar as cargas uns dos outros. Né? A palavra carga aqui no versículo de número 2 é a tradução do grego para... cadê, meu Deus? Eu anotei aqui. Desculpe, eu anotei aqui, acabei perdendo. Mas é a tradução de um termo grego que significa, era uma espécie de mochilinha, uma necessaire, em que o viajante, ou um soldado, carregava a comida daquele dia, né, a refeição daquele dia. Muito possivelmente aquele jovem, que quando Jesus mandou o povo assentar na campina, né, assentar na campina para distribuir o pão, aquele jovem chegou, né, e foi abordado e tinha 5 pães e 2 peixes, né? Possivelmente era num recipiente como esse que ele estava guardando esse alimento, tá? Então, o versículo 5, por exemplo, diz assim, ó, porque cada um levará o seu próprio fardo. Exatamente isso, fortiam. O termo grego aqui é fortiam. Significa exatamente esse suporte. Já no versículo 2, o termo aqui está relacionado à carga como obrigação diária, né? Então, perceba, o versículo 2 fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros, né? Ou seja, compartilhar, né? Compartilhar com as dificuldades, ou seja, se colocar à disposição das pessoas para ajudá-las, mas só que existem responsabilidades pessoais que cada um tem que assumir a sua. Tá? Então, a questão aqui não é a gente, como as pessoas costumam dizer, se colocar no lugar do outro. A questão aqui é se colocar à disposição para ajudá-lo naquilo que ele realmente precisa de ajuda, seja de caráter físico, emocional, espiritual, e ele tem a obrigação de carregar a sua mochilinha diária, ou seja, de cumprir com as suas responsabilidades, né, sem culpar outras pessoas quando ele não consegue, porque a responsabilidade é única e exclusivamente dele. Bom, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos
e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, diz assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Agora, capítulo 5, versículo de número 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora, Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então perceba que o aconselhamento bíblico impede o endurecimento do coração das pessoas. Então, isso tem que ser uma prática corriqueira no seio da congregação. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Chama a atenção aqui, meus queridos, que tanto o aconselhamento bíblico tem que ser uma prática corriqueira no seio da congregação, como a Bíblia delega a cada membro da igreja, a cada cristão, a responsabilidade de fazê-lo, né? Ou seja, não é um trabalho de especialistas, nem mesmo do pastor somente, né? Por mais que o pastor esteja apto ou se especialize para tal, né? Não é uma prática unicamente dele, é de toda a congregação. Bom, tem um trecho no livro que trata do assunto psicologizando a igreja, né? Então está escrito lá: a influência da psicologia encontra-se refletida no tipo de sermões que têm sido pregados nos púlpitos evangélicos, no tipo de aconselhamento que vem sendo oferecido por intermédio do rádio, na proliferação de psicólogos que prestam serviço primordialmente aos cristãos evangélicos e nos livros que estão sendo lançados por várias editoras evangélicas. Então, existe, na verdade, segundo o autor, e eu concordo plenamente com ele, né, e até atualizando aí, né, visto que o meu livro é da década de 90, a primeira edição, ele coloca o intermédio do rádio, mas nós temos principalmente por intermédio da internet, né, hoje em dia. Na época dele não tinha internet, mas hoje é o que mais nós utilizamos. Então, nós temos aí, na verdade, a influência da psicologia em todas as mídias disponíveis para que nós utilizemos no ministério, né? E editoras evangélicas, por exemplo, elas é o que mais se publica, principalmente em obras de autoajuda, né? Nós temos aí, quando o assunto é aconselhamento, a gente tem muita obra de autoajuda sendo publicada por editoras evangélicas, inclusive editoras de selo e com caráter conservador, né? Então, essas editoras também de caráter de cunho conservador não fogem a essa realidade de ter um viés integracionista, né, para o aconselhamento. Conforme observou Jay Adams, quase todos os livros recentes de aconselhamento para pastores, até mesmo os conservadores, são escritos a partir de uma perspectiva freudiana, no sentido de que eles dependem em larga escala das pressuposições da ética da não responsabilidade defendida por Freud. Esse é o grande problema, a ética da não responsabilidade. Sempre o cristão se comporta de uma forma porque alguma coisa aconteceu ou porque alguém fez alguma coisa para que ele se comportasse daquela forma. Essa ética da não responsabilidade, em que a culpa sempre é de alguém, ou pelo menos das circunstâncias, né? E se inventou até o termo sistema, quando não se tem ou não se quer culpar alguém, então a gente culpa o sistema, né? Na verdade, ninguém recebe a culpa de tudo, né? Então, as pessoas, para
para justificar as suas atitudes, né, o seu comportamento pecaminoso, elas vão procurar um alvo, né, para um receptor, para despejar aquela responsabilidade ali, né? Então, essa ética da não responsabilidade, ela tem o seu princípio freudiano, porque quem ensinava o ser humano a negar o sofrimento, né, e esse sofrimento, como nós já vimos, está ligado ao que ele chamava de neuroses ou traumas, né? E, segundo a visão dele, resultado de não realização, né? Não extravasar do id, sempre que a culpa é alguém, né? Culpa nos pais, inclusive Ed Freud, a teoria do complexo de Édipo, né? Em que o filho se sente traído pela mãe, né? E vê no pai um inimigo em potencial, porque a mãe só não está com ele porque está com o pai. Essas ideias da casa podres, devassas, que não tinham limite. E segundo ele justificava até a violência de uma pessoa adulta, de um homem adulto, com essa ideia do complexo de Édipo, de que essa pessoa se tornou violenta como um trauma porque perdeu a mãe, que foi o seu primeiro amor, para o seu pai. Olha que coisa louca, tá? Isso eu estou dando só um exemplo de muitas outras loucuras que fluíam daquela mente, né? Aquela mente demoníaca, essa é a verdade, de Freud. Então, essa ética da não responsabilidade tem a sua origem nele. Então, o que há de errado com a psicologia? Né? É outro trecho do livro. Tá? Então, basicamente, o que há de errado com a psicologia são os seus pressupostos. Né? O problema da psicologia são os seus pressupostos. Então, uma rápida definição aqui. O que é um pressuposto? Basicamente, um pressuposto é algo que a gente crê de antemão, ou seja, é uma crença que a gente já leva tanto para enxergar como para debater, para interpretar e debater qualquer assunto. Então, um pressuposto é um paradigma, né? Nós temos os nossos pressupostos, são bíblicos. Então, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, ela é pautada na nossa crença de antemão de que o que a Bíblia diz é a verdade. E algo fora da Bíblia, para ser verdade, tem que concordar com ela, ou pelo menos não discordar dela. Tá? Então, isso é um pressuposto. O problema, então, da psicologia são os seus pressupostos, os quais, basicamente, são: primeiro, esse é o pior de todos, ela crê na bondade inata do ser humano. Então, tudo começa aqui. Ela crê que o ser humano ele é essencialmente bom. Ora, se o ser humano é essencialmente bom, então ele só se torna mal em algum aspecto, dependendo do contexto no qual ele está. Ele só se torna mal dependendo da sua história de vida. Então, essas são as ideias da psicologia. Então, o ser humano, na verdade, ele nasce bom. Ele se corrompe no meio, né? Agora, isso está frontalmente oposto à doutrina bíblica da depravação total, né? Porque, pelo contrário, a Bíblia diz, lá em Gênesis 6,5, que Deus viu que toda a raça humana, né, que o homem era totalmente corrompido, que ele era carne, né, que o seu coração era essencialmente mau. Jesus diz, e Mateus registra no capítulo 7 do seu evangelho, no versículo 11, Jesus diz assim: ó, vocês são maus e sabem dar bons presentes aos seus filhos. Então, tanto Deus diz lá em Gênesis, como Jesus repete em Mateus, que o ser humano é essencialmente mau. Então, perceba que no seu primeiro pressuposto, a psicologia já vai disputar com a Bíblia a verdade. Afinal de contas, o homem é essencialmente bom, segundo a psicologia, ou ele é essencialmente mau, segundo a Bíblia? Ora, eu prefiro acreditar nas Escrituras, porque elas são a palavra de Deus. Né? O segundo pressuposto da psicologia é que ela afirma que a solução está no homem. Ou seja, a psicologia vai dizer que a resposta, né? Então, por que o ser humano se comporta como se comporta? De repente, porque ele está com um mau entendimento sobre determinada coisa. Por que fulano de tal está sofrendo, né? Com essa depressão que não passa, só piora. A gente detecta que ela está depressiva, por exemplo, porque não libera perdão por uma ofensa. Psicologia vai fazer com que ela entenda
que o problema não é ela não liberar perdão, o problema é a pessoa que ofendeu, então ela tem que simplesmente esquecer isso, porque a pessoa é o problema, embora seu coração continue ali com uma raiz de amargura, né? Então, pelo contrário, a Bíblia não vai dizer que a solução está no homem, né? Muito pelo contrário, Isaías, capítulo 45, versículo 22, a palavra de Deus, ela nos diz assim, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não homens. Deus diz, olhai para mim e sereis salvos. Salvação na Bíblia não tem só uma ideia de livramento escatológico, né? Ou seja, no final da vida. Salvação de mim mesmo, ou seja, Deus me livrando dos meus falsos conceitos, né? Das minhas falsas ideias acerca de mim mesmo, Deus me libertando disso. Então, isso também é salvação. E esse é o contexto de Isaías 45, 22. Mateus, capítulo 15, verso 19, a palavra de Deus diz assim, ó, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, Jesus está dizendo justamente o contrário, palavras do Senhor Jesus aqui. A psicologia diz que a solução está no homem, Jesus diz que o problema está no homem. Logo, se o problema está localizado no homem, a solução não pode estar nele, a solução está fora dele. E a Bíblia diz que essa solução está em Deus. Um outro pressuposto da psicologia é o pressuposto de que a história de vida é o problema, é aquela ideia do passado, né? Alguma coisa no seu passado está te fazendo sofrer. Ora, se o meu problema está na história de vida, eu não tenho culpa, né? Se o meu problema está na minha história de vida, eu não sou culpado. E aqui é um ponto bem saliente, bem nevrálgico do aconselhamento bíblico. Por exemplo, tem casos, né, aliás, muitos, infelizmente, de pessoas que foram abusadas na infância, por exemplo. Né? Já aconselhei algumas pessoas assim. E essas pessoas foram abusadas, o abusador, né, ele causa problemas, muitos problemas para a vida dessa pessoa, não simplesmente pelo ato do abuso em si, que está envolvido nele, inclusive as ameaças que o abusador faz, né? Ameaça e se a criança contar, vai matar os pais ou os avós ou coisa semelhante, né? No mínimo diz que não vão acreditar na criança, que vão acreditar no adulto e não na criança, e que a criança vai ficar com vergonha e tal. Então ele cria uma situação em que a criança abusada, ela não tem coragem de abrir a boca, de falar sobre o assunto, né? E vai crescendo, né? Se torna um adolescente ou mesmo até um adulto, e aquilo vai sendo remoído, né? Foi no presente, terá no futuro, mas à medida que a Bíblia faz a pessoa detectar o porquê que está acontecendo com ela, o porquê ela está se comportando como está, e olhando para o passado, ela tem tudo o necessário para se libertar desse passado, né? Então, isso estou dando um exemplo, mas um exemplo realmente dramáticas do passado, não tão dramáticas ou longe de serem dramáticas como um abuso, por exemplo, para se justificar no seu comportamento presente, né? Então, tem vários casos aí, mas todos eles, né, independente de qual seja, não podem ser usados, né, casos do passado, história de vida, de sofrimento, de privação, não podem ser usados para justificar comportamentos pecaminosos do presente, né? O próprio livro do profeta Isaías, no capítulo 43, nos versos 18 e 19, nos dizem assim, ou nos diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, e está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É interessante que o contexto em que Isaías está profetizando aqui é sobre a libertação do povo de Judá da Babilônia, tá?
Então, em outras palavras, o povo ia passar por esse cativeiro, né? Um cativeiro duro, né? O povo ia se afligir, mas Deus está dizendo de antemão aqui que eles não poderiam se lembrar de coisas passadas, que não poderiam usar o sofrimento como justificativa para um comportamento distanciado de Deus. Mais enfático é a carta do apóstolo Paulo a Tito, né? No capítulo de número 3, no versículo 3 a 7. Pois nós também, outrora, ou seja, no passado, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de inveja, de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou. Interessante que o verbo salvar aqui está no passado. Então, observe o sentido de salvação aqui não é salvação escatológica, como herdar o céu no futuro. Não. Salvação de nós mesmos, salvação da história de vida problemática, salvação do passado difícil. Ele já nos salvou e nos lavou, né? Pela palavra e Espírito Santo. Versículo de número 6. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que, ou seja, com o propósito com a finalidade de, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Segundo a esperança da vida eterna, ou seja, a esperança, ela não é, olha que coisa interessante, aparentemente contraditória, mas não. A esperança não é algo que se espera. É óbvio que aquele que tem esperança está esperando por algo, mas a esperança em si, esse atributo, essa virtude, não é algo que se espera, é algo que se tem. Esperança é algo que se tem, né? E aí nós já temos a esperança e precisamos viver de acordo com a esperança. E o padrão dessa esperança é a vida eterna. Então nós precisamos viver os valores da eternidade. E os valores da eternidade não tem nada a ver com estagnação, não tem nada a ver com estar apegado ou preso à história de vida problemática do passado. Um outro pressuposto da psicologia é o problema, o pressuposto de que o problema é outra pessoa. É aquela história da transferência de responsabilidade. Né? Então, o problema não sou eu, não, é outra pessoa. Ah, fulano foi que me ofendeu. Ah, no contexto em que eu sou muito maltratado. Ah, no meu trabalho, eu não sou valorizado. Ah, quer dizer, tudo se torna uma justificativa, né? As pessoas se tornam uma justificativa para a gente ter um comportamento pecaminoso. Esse é também um pressuposto da psicologia. Eu aconselhei uma família em que, por exemplo, essa família havia levado um outro membro da família no psicólogo, né, e na conversa com esse membro da família, o psicólogo disse que o problema para essa pessoa, todo o problema da vida dessa pessoa, essa pessoa estava só forma, era pecaminosa, mas isso jamais vai sair da boca do psicólogo, estava se comportando daquela forma porque um outro membro da família era o responsável por isso. E a pessoa veio me trazer isso no aconselhamento. E a pergunta que eu fiz foi, então, qual é a solução que o psicólogo deu? Exterminar o membro da família que está causando aquele comportamento ou essa pessoa sair de dentro de casa? Geralmente, a solução vai ser essa, né? Mas perceba, ela próximo, aonde ela estiver, uma outra pessoa será o problema para ela. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o problema não está em outra pessoa, está no coração daquele que está se comportando pecaminosamente. Bom, a Bíblia vai dizer o contrário. A Bíblia vai dizer lá em Lamentações 3, né, versículo 39, por exemplo,
Do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lá em Mateus 5, 23 a 26, Jesus ele vai ensinar o seguinte sobre o perdão. Ora, se você for se lembrar que seu irmão tem algo contra ti, ó, se você se lembrar que seu irmão tem algo contra ti, não é você ter algo contra ele, mas lembrar que ele tem algo contra ti. Você tem que deixar a oferta no pé do altar e lá se reconciliar, né? Tratamento do pecado, Mateus capítulo 18, do 15 ao 17. E depois de fazer isso, você vem e faz a sua oferta. Então, o problema não é a outra pessoa, o problema é você. Bom, um outro pressuposto da psicologia é que todos precisam de terapia. Todos precisam fazer terapia. Aliás, nunca tivemos tantas pessoas fazendo terapia como nos dias de hoje. Quando eu digo dia de hoje, não estou falando desse ano 2020, né? Função de coronavírus, não. Estou falando, né, de muito tempo para cá, até hoje, a terapia virou uma moda, né? Uma tendência, inclusive sou até sofisticado. Se alguém disser assim, estou fazendo terapia, essa pessoa ela cresce no conceito das demais, né? Virou um daqueles projetos de vida, né? Antigamente, projeto de vida de todas as pessoas normais, né? Entre aspas. Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Então, hoje se acrescentou um quarto, né? Fazer terapia, né? Então, essa ideia é da psicologia. E todos precisam de terapia. A Bíblia, ela vai mostrar o contrário, né? Principalmente no Novo Testamento, são mais de 40 incidências do uns aos outros. Logo, o aconselhamento e a solução não está em especialistas terapeutas, está na vivência da congregação com pessoas que estão sendo amadurecidas pela palavra e ajudando outras pessoas a amadurecerem, né? Inclusive, quero até para os pastores, né, o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, do autor Paul David Tripp, editora Nutra. Esse livro ele é transformador. Esse livro, na verdade, cada membro de igreja, independente de qualquer coisa, de função e até de tempo de evangelho, que ele é um livro de fácil compreensão, deveria ler esse livro. Ele ensina como viver a realidade da igreja, tá? Nessa prática do uns aos outros, da mutualidade. O alvo do aconselhamento bíblico é o processo de santificação. Isso aqui é importante porque a psicologia também tem um outro pressuposto nessa área. O alvo da terapia é o alívio do aconselhando, tá? É ele se sentir bem. O alvo do aconselhamento bíblico é o processo de santificação, porque nós vivemos para a glória de Deus. Ser santo é viver para a glória de Deus. Então, o aconselhamento de Deus se cumpre em nós, tá? E não que nós tenhamos alívio de um problema que geralmente está relacionado ao meu coração pecaminoso, que a Bíblia diz categoricamente que ele é enganoso. O fracasso das pessoas é o sucesso dos especialistas. Isso aqui, você não vai encontrar esse título no livro, mas é um resumo do que está no livro, né? A psicologia e a moderna psiquiatria têm inventado doenças as quais somente os especialistas destas áreas sabem ter. Então, tudo virou doença, né? E o que não se pode chamar de doença se chama ou de transtorno ou de distúrbio, né? Ou seja, é uma nomenclatura a partir, vamos chamar dos sintomas, né? Ou seja, das manifestações do comportamento. Então, transtorno e distúrbio. Mas quase tudo é doença, né? Quase tudo virou, a pessoa é doente, né? Então, por exemplo, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Bom, transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa que sofre desse transtorno, segundo as ideias da psiquiatria e da própria psicologia, é uma pessoa doente e precisa de terapia, de tratamento. Bom, o que a gente pode inferir de um transtorno obsessivo compulsivo? Essa pessoa que tem esse transtorno,
pode perceber, pode olhar o comportamento dela. Ela é uma pessoa irrequieta, né? É uma pessoa que o pensamento está acelerado o tempo inteiro. Isso tem muito a ver, por exemplo, com a ansiedade, né? E aí a Bíblia vai dizer o quê? Que nós não devemos andar ansiosos. Aliás, lá é uma negação, na Bíblia é uma negação categórica. Não andeis ansiosos. É um mandamento, né? Não andeis ansiosos. Então, não é a Bíblia não está dando uma sugestão ou um conselho que pode ou não ser levado em consideração. A Bíblia está dando um mandamento. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tá? É até mau comportamento, malcriação de criança, né? Que os nossos pais tiravam na vara, que até sem entendimento bíblico eles obedeciam às escrituras, né? Hoje é chamado de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, quer dizer, não existe mais nada que possa ser classificado, segundo as ideias da psicologia, como um comportamento pecaminoso. Tudo ou é uma doença, ou é um transtorno, ou é um distúrbio, né? No mínimo, uma disfunção. Aliás, as chamadas famílias disfuncionais que o digam, né? Porém, as enfermidades de hoje já foram, no passado, vistas corretamente como os males do egoísmo. O egocentrismo se tornou um triunfo na estratégia comercial dos psicoterapeutas. Fomentando a tendência natural das pessoas rumo à autossatisfação, esse é o grande questão, né? A psicologia tem se vendido a um público ávido e impaciente, e a igreja tem, de forma insensata, absorvido a ideia. Haja vista as chamadas igrejas para pessoa, né? Tem aí várias, cada época surge uma coisa nova, né? Já tivemos aí no passado recente igreja com propósito, depois já tivemos celebrando recuperação, depois já tivemos juntos somos mais fortes, né? Depois, assim, eu não sei nem que pé está isso agora, né? Mas cada época surge uma coisa diferente, ajustando a igreja às expectativas tal da espiritualidade emocionalmente saudável. Quer dizer, cada hora é uma novidade que busca fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas no Evangelho. Agora, o Evangelho, segundo a Bíblia, por si só, tem que ser a satisfação das pessoas lavadas e remidas. Então, alguma coisa está errada, né? Não há como misturar a psicologia moderna e a Bíblia sem um sério prejuízo ou o completo abandono do princípio da suficiência da Escritura. Capítulo 2, aconselhamento bíblico em tempos recentes. E capítulo 3, por que aconselhamento bíblico e não psicologia? David Paulson observou que os púlpitos estão eivados de teorias freudianas, atualizadas pelos chamados sacerdotes seculares. Quem são esses sacerdotes seculares? Alguns deles aí, bem famosos. O movimento de higiene mental de Harry Emerson Fosdick. Fosdick era um pastor, tá? E ele foi quem deu início a esse movimento de higiene mental, né? Das pessoas despoluírem a mente. Então, ele usava termos, né, da psicologia, dava uma pincelada de Bíblia para que as pessoas pudessem fazer a sua higiene mental com as escrituras, né? Limpar a mente, né? Isso tem muito, por exemplo, de yoga, né? O yoga tem essa premissa aí de limpar a mente, né? As religiões e as filosofias orientais, né? Todas elas têm esse pressuposto de aliviar a mente, limpar a mente. Então, Fosdick foi um pastor americano que deu início a esse movimento. O Evangelho Terapêutico do Eu, de Carl Rogers, né? Rogers, ele tinha uma espécie de aconselhamento clientelista, ele se recusava a chamar os seus pacientes de pacientes, né? Eram clientes, aqueles que estão ali para serem ouvidos e nada mais do que isso, né? E aí a pessoa terminava de falar tudo que estava sentindo e perguntava para ele, e aí? Ele respondia, o que você acha que você tem que fazer? Quer dizer,
o evangelho terapêutico centrado no eu. É o que você acha que você tem que fazer. Temos aí a teologia psicanalítica de Carl Gustav Jung, né? Jung, ele é o proponente dos arquétipos, né? Ele dizia que todo arquétipo tem a sua base em algum tipo de ideia ou sentimento religioso, né? Isso foi utilizado como uma teologia psicanalítica, né? Ele levou em consideração a religião e atribuiu, se Freud atribuía a libido os problemas de trauma e neuroses, a não realização da libido, Carl Gustav Jung atribuía ao não encontro de Deus nos arquétipos religiosos a causa das neuroses e dos traumas. Né? Bom, alguém pode até pensar, poxa, então Jung, de certa forma, estava correto, porque se o homem não encontrar Deus, realmente ele não está realizado. Sim, mas a forma, a ideia de Jung, ela queria conciliar Bíblia, né? Na verdade, Bíblia não, porque quando ele falava de religião, ele não falava apenas de cristianismo, era toda a religião. Né? Fé religiosa falava de arquétipos, eram imagens, figuras do passado. Então, fazia com que a pessoa, uma espécie de regressão religiosa, para que ela buscasse satisfação. Tá? Temos aí, talvez, a mais atual, né, e mais utilizada no dia a dia aí, nos projetos humanos, que é a pirâmide das necessidades de Abraham Maslow, né? Que Maslow coloca ali uma pirâmide de necessidades, desde a base, né, necessidades básicas, até o topo, que é quase que uma indicação do ser humano, né? Então, são as chamadas necessidades criadas de Maslow. E ele coloca isso numa pirâmide como objetivo a ser alcançado por todo ser humano, né? Os sacerdotes seculares afirmam que as pessoas com problemas não são, deixa eu tirar aqui de cima, aqui, violadoras da consciência, mas vítimas moralmente neutras de uma consciência acusadora. Elas precisam de ajuda profissional. Os pastores não deveriam fazer mais do que encaminhar. Interessante isso aqui. Né? Primeiro que está de vermelho aí, vítimas moralmente neutras de uma consciência acusadora. Lembra-se do aparelho psíquico de Freud, o superego, que é construído a partir de ensinos impostos, né, de imposições de família, de polícia, de igreja, de Bíblia. Né? Então, as pessoas têm uma consciência que está acusando, mas elas são vítimas moralmente neutras. Primeiro, que essa ideia de moral neutra não existe. Aliás, não existe pensamento neutro, logo não existirá moral neutra. Moral é produto de pensamento, não ao contrário. Então, se não existe, não é possível haver pensamento neutro, né? Isso contraria a lei da própria lógica, também não haverá moral neutra. Então, uma pessoa jamais será vítima moralmente neutra. Ela estará pendendo para um lado que lhe convém. Se essa pessoa quer agradar a Deus, penderá para o lado da observância da Escritura. Se ela quer agradar a si mesma, ela vai encontrar nas Escrituras um obstáculo para isso. E logo ela vai sofrer por não estar se realizando. Tá? É interessante que, para esses sacerdotes seculares, essas pessoas precisam de ajuda profissional. E os pastores deveriam apenas encaminhar essas pessoas para os especialistas. Né? Lamentavelmente, é o que muitos têm feito, mas fato é que, desde sempre, as teorias humanistas, as filosofias humanistas, disputam com a fé as pessoas, tá? A atenção das pessoas. Bom, Jay Adams e o aconselhamento nutético, né? Isso aqui é um ponto importante agora. Adams enxergou a forma bíblica de aconselhar como radicalmente dependente da obra do Espírito Santo para aplicar a palavra de Deus à vida das pessoas. Então, o aconselhamento nutético, né, que Adams propôs, especialmente no livro Conselheiro Capaz, né, a palavra nutético vem do grego nutetel, que significa colocar na mente, tá? Então, Jay Adams, ele diz que só o Espírito Santo poderia fazer isso, porque é o Espírito Santo quem convence que as promessas de Deus encorajam e capacitam a mudança, tá?
Só o Espírito Santo convence que os mandamentos do Senhor trazem convicção e norteamento para a vida da pessoa. E só o Espírito Santo ilumina as mentes para que as histórias bíblicas façam sentido ao ponto de serem aplicadas à vida real. Então, perceba aqui duas coisas importantes. Primeiro, que sem o Espírito Santo não há aconselhamento eficaz. E segundo, que o aconselhamento bíblico é para crentes. Por quê? Porque só os crentes têm o Espírito Santo. O aconselhamento nutético é colocar na mente do aconselhando, e isto só é possível mediante a ação direta do Espírito. Eis o que difere o aconselhamento bíblico do aconselhamento psicológico. São sempre 3 pessoas. Ou seja, no consultório, na sala de um atendimento psicológico, tem ali o psicólogo, o especialista, e o aconselhando. São sempre 3 pessoas, pelo menos 3, né? Estamos falando aí de aconselhamento de um indivíduo, nós temos o conselheiro, o aconselhando, e acima dos 2, o Espírito Santo. Então, pelo menos 3 pessoas, né? São sempre pelo menos 3. Pode ser 4, com aconselhamento de casais, pode ser 5, com aconselhamento de família, né? Um casal e um filho, por exemplo, mas pelo menos 3 pessoas no aconselhamento bíblico. E a especial, a principal delas, o Espírito Santo. O Salmo 19 e o paradigma do aconselhamento bíblico. Bom, aqui nós já estamos finalizando a exposição, eu quero agora abrir a Bíblia no Salmo 19, para a gente fazer aqui a leitura dessa parte. Tá? O Salmo 19, versículos 1 a 6, a palavra de Deus diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Nada refoge ao seu calor. Bom, que é uma narrativa da criação, pelo menos parte dela, boa parte, uma principal parte dela, a criação, e essa é a revelação geral de Deus, que torna o descrente consciente de um Criador. Esse é o primeiro paradigma do Salmo 19 e o primeiro paradigma do aconselhamento bíblico. Ou seja, embora o aconselhamento bíblico seja eficaz para os crentes, mas ele pode ser feito com o descrente a partir da ideia que o descrente tem, da consciência que o descrente tem de um Criador. Então, como é que se faz, por exemplo, o aconselhamento com o descrente, visto que o aconselhamento bíblico só vai surtir efeito para o crente? Com o descrente, o aconselhamento bíblico é feito como um evangelismo, e a gente aconselha o descrente a partir dos seus problemas. Ele vem, apresenta os seus problemas, nós o ajudamos a entender o que está acontecendo com ele, obviamente sempre biblicamente, e aí depois apresentamos a solução desse problema, que parte de Jesus Cristo. Então ele precisa primeiramente ter na sua vida a solução, que é Jesus Cristo, para em Jesus Cristo lidar biblicamente com os problemas que ele está vivendo. Tá? Mas a revelação geral torna o descrente consciente do seu Criador. Os integracionistas, ou seja, aqueles que querem integrar psicologia e Bíblia, fazem propositadamente uma confusão entre revelação geral e graça comum. Então, a premissa do integracionista é a seguinte: toda a verdade é verdade de Deus, né? E aí eles pegam a revelação geral para dizer que a revelação geral, os descrentes têm acesso a Deus através dela, né? E toda a verdade é verdade de Deus, logo a psicologia é uma verdade, tem a sua verdade, e essa verdade só pode vir de Deus, né? Só pode vir de Deus, porque toda a verdade é verdade de Deus.
Só que, na verdade, meus queridos, a revelação geral, ela não pode ser confundida com a graça comum, porque, por exemplo, a graça comum, ela tem um papel duplo. A graça comum está em todo mundo, em toda a humanidade, independente da fé ou de não fé da pessoa, e ela tem um papel duplo. Primeiro papel, refrear a depravação total, os efeitos da depravação total. Ou seja, a graça comum impede que o homem totalmente depravado seja o monstro que ele é em potencial na realidade. Ou seja, se não fosse a graça comum, nesse aspecto negativo, vamos dizer assim, se não fosse a graça comum, o homem, todos os homens, seriam um monstro nas suas práticas, embora tenha homens que sejam, de fato, né, muito próximo disso, mas todos os homens seriam monstros, porque a depravação total assim faria com eles se não houvesse uma graça que refreasse os efeitos da depravação total. Esse é o aspecto negativo. No aspecto positivo, a graça comum age na mente humana para que o homem possa criar, possa exercer o seu aspecto criador que ele recebeu por ser mais semelhança de Deus. Ele exercer esse aspecto criador, inventando, criando, né, artifícios que tragam benefícios para o ser humano. Né? Por exemplo, o avanço da medicina é um exemplo de graça comum, um aspecto positivo. No entanto, levando em consideração que o homem é totalmente depravado, até no aspecto positivo existem coisas negativas. Por exemplo, a mesma medicina que ajuda a curar doenças é a medicina que faz clonagem, tenta fazer clonagem de seres humanos, que criou a eutanásia, o princípio da eutanásia, que inventou os métodos abortivos, enfim, uma série de coisas. Né? Essa é a graça comum. E nunca devemos esquecer que a mente humana está comprometida, está corrompida por causa do pecado. Logo, ainda que haja na psicologia ou nas filosofias humanistas como um todo algum aspecto positivo, pelo menos de ajudar a interpretar o comportamento do homem, ainda assim, isso está maculado pelo pecado, porque é produto da mente humana e o homem foi totalmente depravado, inclusive na sua maneira de pensar. Ok? Bom, a revelação geral, por sua vez, tem uma única finalidade: revelar o Criador e não toda a verdade de Deus. Toda a verdade de Deus está expressa, pelo contrário, na revelação especial. Está no versículos 7 a 11, que dizem: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles está o teu servo, em os guardar a grande recompensa. A palavra de Deus possui atributos transformadores da vida dos crentes. Essa é a revelação especial. Essa sim é a verdade de Deus, toda a verdade de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso, está escrito lá em Atos: não vos deixei de comunicar todo o conselho de Deus. Então, o conselho de Deus ali é a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo que a palavra de Deus foi dada plenamente aos seus filhos na fé. Então, essa é a revelação especial, é a palavra de Deus que possui atributos transformadores da vida daqueles que creem. Agora, os versículos 12 a 14 falam de santificação pela palavra, santificação progressiva. Versículo 12 diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Então, isso aqui já vai contradizendo aquele pressuposto lá, a psicologia, de que a solução dos problemas do homem estão no próprio homem. Está no próprio homem. Olha a pergunta retórica aqui: quem é que possa discernir as próprias faltas? Ninguém. E aí o salmista responde a si mesmo: absolve-me das que me são ocultas, ou seja, Senhor, perdoe-me.
Versículo 13. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui termina a nossa exposição.